Existe uma frase de Jesus que parece totalmente contraditória, quando ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, em Mateus capítulo 5, versículo 4. Mas como alguém pode ser feliz quando chora? Para nós, felicidade significa exatamente o contrário: evita dor, sofrimento e tristeza. Então por que Jesus chama de felizes aqueles que choram? Será que ele está falando de qualquer tipo de tristeza, ou existe algo muito mais profundo por trás dessas palavras? Entender isso pode mudar completamente a forma como enxergamos as nossas dores. E nesse episódio da série Sermão do Monte, nós vamos explorar a segunda bem-aventurança. Nós vamos entender que tipo de choro Jesus está descrevendo, por que esse choro ele é considerado bem-aventurado e como que esse ensinamento revela algo profundo sobre o coração humano e o consolo de Deus. E no final, talvez, você perceba que algumas lágrimas não são sinal de derrota, mas parte do caminho da transformação. Essa declaração aparece logo no início do Sermão do Monte. Jesus começa o sermão com as bem-aventuranças descritas em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 12. E cada uma delas descreve características de quem pertence ao reino de Deus. A primeira fala sobre a pobreza de espírito, que é reconhecer a nossa necessidade de Deus. A segunda fala sobre o choro, e isso é significativo porque Jesus mostra que a jornada espiritual não começa com autossuficiência ou superficialidade. Ela começa com humildade e sensibilidade espiritual, porque na tradição bíblica o choro muitas vezes está ligado ao arrependimento, à compaixão e a consciência da realidade do pecado e da dor no mundo. Não é apenas uma tristeza emocional, é um coração que não se tornou indiferente. A ideia central dessa bem-aventurança é um tipo de tristeza que aproxima o ser humano de Deus. Jesus ele não está aqui glorificando o sofrimento, não. Ele está revelando que existe um choro que nasce quando o coração se torna sensível à verdade de Deus. O choro de quem percebe a própria condição espiritual, a dor causada pelo pecado e a realidade quebrada do mundo. E esse choro, ele abre espaço para algo que Jesus promete, que é o consolo. Mas que choro é exatamente esse? Jesus ele não está dizendo que toda tristeza é automaticamente espiritual, não. A Bíblia fala de diferentes tipos de tristeza. Existe a tristeza que nasce apenas da frustração, mas também existe a tristeza que é a da consciência espiritual. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, quando ele menciona a tristeza segundo Deus, ou seja, é aquele tipo de tristeza que produz o arrependimento e que produz a transformação. É quando alguém percebe que se afastou de Deus, que o pecado destrói relacionamentos e que o mundo está quebrado. E esse choro ele não é vazio, não, mas é um choro que leva à mudança. Também nós vemos isso em vários personagens bíblicos. Davi chorou profundamente quando reconheceu o seu pecado, lá no Salmo de número 51. Pedro chorou também depois de negar Jesus 3 vezes, chorou amargamente. E essas lágrimas não foram o fim da história deles, não, mas foram o início da restauração. E é exatamente isso que Jesus ele promete: os que choram serão consolados, porque o consolo de Deus não ignora a dor de forma alguma, mas pelo contrário, ele transforma a dor. E hoje nós vivemos em uma cultura em que evita qualquer forma de tristeza, porque somos constantemente incentivados a esconder as nossas fragilidades, a manter uma aparência de felicidade, a fugir de qualquer desconforto emocional. Mas essa busca constante por anestesia emocional
pode nos tornar umas pessoas insensíveis ao pecado, insensíveis à dor das pessoas, insensíveis à realidade espiritual. Jesus apresenta o caminho oposto. Ele mostra que um coração vivo diante de Deus não é um coração endurecido de forma alguma, é um coração que sente profundamente, que se entristece com aquilo que entristece o próprio Deus. Mas como viver essa bem-aventurança na prática? Primeiro, não fuja da sensibilidade espiritual de forma alguma. Permita que a palavra de Deus confronte e conforte o seu coração. Segundo, leve as suas dores para Deus. A Bíblia nunca incentiva fingir que está tudo bem. Ela nos convida a derramar o coração diante de Deus. Terceiro, desenvolva compaixão pelas pessoas, porque chorar também pode significar sentir a dor do outro, porque Jesus mesmo chorou diante da dor humana. Jesus chorou na morte, quando chega a notícia da morte de Lázaro, em João 11. Quando o nosso coração se torna sensível, a nossa fé deixa de ser apenas uma teoria vazia, mas ela se torna um relacionamento vivo com Deus. Talvez uma das coisas mais impressionantes da Bíblia seja que o próprio Jesus chorou. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Chorou ao olhar para Jerusalém, e isso revela algo muito profundo. Deus, ele não é indiferente ao sofrimento humano, e quando nós choramos diante de Deus, nós não estamos sozinhos, não. O Deus que promete o consolo é o mesmo Deus que conhece a dor. O choro de Jesus descreve que não termina em desespero, mas ele termina em restauração. Porque quando Jesus ele diz, bem-aventurados que choram, ele não está exaltando a tristeza, mas ele está apontando para um coração sensível, quebrantado e aberto para Deus. E esse tipo de coração encontra algo muito precioso, que é o consolo divino, porque Deus ele não despreza um coração quebrantado, ele se aproxima dele. E no próximo episódio da nossa série Sermão do Monte, nós vamos explorar a nossa terceira bem-aventurança, que é: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E o que significa ter fome e sede de justiça? Será que isso significa vingança? Será que significa força? Impor a nossa força? Ou existe algo escondido nessa característica? E esse será o nosso tema aqui do nosso próximo vídeo do nosso canal Ecos da Palavra. Algumas lágrimas, elas não são sinal de fraqueza. Às vezes elas são o começo da restauração que Deus quer fazer em nós. Para você que chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal, e até o próximo vídeo.